Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Resident Evil, The Walking Dead, todo mundo quase morto. Nada disso existiria sem um homem, George Romero. Bye. Os zumbis ficaram muito populares com o passar das décadas. Hoje em dia tem obra de zumbi a dar com pau. Mas como isso aconteceu? Qual que é a origem disso tudo? É isso que nós veremos aqui, passando pelos filmes de George Romero, abordando o enredo deles, a história, como que essas criaturas foram criadas, de que maneira isso se tornou remake, como em Madrugada dos Mortos ou em A Noite dos Mortos Vivos. E é claro que a gente vai trazer o enredo de todas essas obras, vamos dar a nossa opinião e trazer algumas curiosidades também de bastidores. Então apague as luzes do seu quarto e tranque bem a porta, porque está começando a saga dos mortos-vivos aqui no canal Piuí. Like. Eu sou tipo um zumbi, só que eu quero like, eu não quero cérebro, entendeu? Em 1954, o autor Richard Matheson lançou Eu Sou a Lenda, um livro que abordava um homem que vivia num mundo de vampiros. Ele tinha que proteger a casa dele, ele estava ferrado. Aí você deve lembrar do filme, mas o livro é bem diferente disso aí. E esse livro foi a principal referência e inspiração para o George Romero criar o primeiro longa-metragem dele, porque ele fazia comerciais, mas ele juntou dois amigos e falou: eu vou fazer meu filme. Ele curtiu muito o livro, ele queria adaptar isso para o cinema, mas ele não poderia copiar 100% porque ele não tinha os direitos. Então ele tinha que mudar. Não poderiam ser vampiros. Eu vou mudar isso daí! A ideia inicial que o Romero e seus amigos tiveram era de usar alienígenas. Aí isso evoluiu para alienígenas que eram capazes de reviver os mortos, para no fim das contas ficar apenas os mortos. É que a ideia sempre começa assim: vamos fazer um negócio aqui, vai ter explosão, vai ter nave. Ah, mas é caro. Não tem dinheiro para nave, nem para explosão. Facilita então. Facilita essa desgraça aí, cara. Outro ponto importante é que o George Romero enxergava Eu Sou a Lenda como um estágio avançado da decadência daquela sociedade. Então a gente tinha ali apenas um humano e um monte de vampiros. E ele pensou assim: bom, na minha história eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar o início desse processo e não ele tão avançado. Os amigos então se juntaram, foram em busca de grana para poder transformar essa ideia que eles tiveram em um filme. E foi assim que eles conseguiram arrecadar uma fortuna exorbitante de 115 mil dólares. Caraca, mas é grana, hein? Isso foi uma piada? É muito dinheiro e foi com essa grana de pinga e uma ideia de copia, mas não faz igual, que eles criaram simplesmente um dos maiores filmes de todos os tempos e aquele que estabeleceu o zumbi como a gente conhece hoje em dia. A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos tem roteiro de George Romero com John Russo. E não é dos irmãos Russo lá, esse aí é outro russo. E a direção é de George Romero. O filme começa ali com os irmãos Johnny e Barbara indo até o cemitério para visitar o túmulo da mãe. Só que o Johnny, o irmão dessa garota, é um chato de galocha, que começa a fazer piadinha com ela, falando: os mortos vão te pegar, e fica assustando um monte. They're coming to get you, Barbara. Cala a boca, tu é muito chato! O que ele não sabia é que de fato os mortos iam aparecer e iam atacá-los. E nessa jogada o Johnny acaba morrendo. Ele na verdade morre batendo a cabeça no túmulo e quebrando o pescoço, né? Mas foi empurrado pelo morto. O primeiro zumbi da história do cinema. Quer dizer, não exatamente o primeiro, porque houveram outros filmes com zumbis antes desse. Um bom exemplo é o White Zombie de 1932. Porém, esqueça comedores de cérebros, mortos, indo atrás de pessoas e tudo mais, porque não era nada disso. Em White Zombie a gente acompanha a história de um feiticeiro que lá no Haiti revivia os mortos para trabalharem na fábrica dele. Mas esses zumbis não passavam de pessoas em estado catatônico, que não expressavam nenhum tipo de sentimento. Em resumo, tudo que a gente conhece hoje como zumbi não existia, e esse filme aqui estava criando esse conceito. Porra! Então esse aqui não é o primeiro zumbi da história do cinema, mas do jeito que a gente conhece hoje em dia, dos padrões de zumbis, esse aqui é o primeiro zumbi da história do cinema. Oh! No! No! Johnny! Help me!
Aí você pensa, por que esse filme aqui tá em preto e branco, sendo que nessa época já tinha um monte de filme colorido? Bom, é porque o George Romero queria passar mais drama no filme dele, uma parada parecida com o que o Steven Spielberg fez lá no filme A Lista de Schindler, né? Não, na verdade é porque ele não tinha grana mesmo e ele teve que abrir mão das cores. Fazer o quê, né? Não deu, não deu. Para o pavor de muita gente na história do mundo que não consegue nem ver um filme preto e branco, né? Se o filme é preto e branco, não consigo ver. Tira daqui. Tem que ter cor no filme, desgraça! Após a morte do seu irmão, a Barbara volta pro carro e escapa dali. Na verdade, antes disso, o zumbi vai atrás dela, junta um tijolo do chão e quebra o vidro. É, porque hoje em dia a gente conhece o zumbi como esse bicho que não consegue utilizar ferramentas, que só morde, arranha e tal. Mas na época que o Romero fez, eles ainda conseguem operar pequenos objetos, né? Então consegue pegar um tijolinho, pegar ali uma bomba de gasolina. Ele não é 100% inútil. Ah, bom. Dali, ela consegue fugir até uma casa onde tem uma bomba de gasolina e de repente chega um outro cidadão de caminhonete lá, o Ben. Os dois então se trancam nessa casa e enquanto a Bárbara fica em estado catatônico ali, completamente chocada, o Ben começa a trancar toda essa casa porque os mortos estão se multiplicando ali fora e eles precisam se proteger. Verdade seja dita, o Ben é o craque do jogo aqui, né? Porque ele tranca as portas, ele coloca madeira nas janelas, ele organiza tudo. Pra ser sincero, o único defeito dele é ter dado um tapa na cara da garota de graça, né? Se passou um pouco, né? Caramba, agora ele pegou pesado. O problema é que todo esse barulho que eles fazem acaba atraindo um pessoal que estava escondido no porão. Dali sai um casal de jovens e uma família, a família do Sr. Cooper. Tem ele, a mulher e a filha deles, que foi mordida e está em estado febril. Mas todo mundo pensa assim, daqui a pouco ela vai melhorar, entendeu? Mãe vai passar mertiolate, vai dar um beijinho e logo vai sarar. Aí você fala assim, peraí, ela foi mordida, por que não estão matando ela? Meu amigo, porque nessa época ninguém sabia o que era zumbi. Então quando a pessoa tá vendo um filme e descobre que alguém foi mordida por um zumbi, ninguém sabe que ela vai virar um zumbi também. O pessoal ali no filme não sabe e as pessoas que assistiram o filme na época também não sabiam. Mas o que todo mundo sabe é que o Cooper sai dali pistola e ele é insuportável. Ele já chega lá em cima falando, ô meu amigo, como é que tu tá fazendo todo esse barulho e tá atraindo todos os mortos pra cá? O que de certa maneira faz algum sentido, mas ele chega completamente pistola e aí ele afirma que o lugar mais seguro para eles ficarem é no porão, porque lá os zumbis não vão chegar. Enquanto isso, o Ben afirma que o pior lugar para eles ficarem é no porão, porque se os zumbis entrarem, eles não terão uma rota de fuga, já que só tem uma entrada e uma saída. E aí eles ficam discutindo que nem criança durante um bom tempo. Você tá fudido! Eu vou me pegar, filho de... É, a meiota desse filme aqui é a discussão de onde eles vão ficar, se é no porão ou na parte de cima. E eles discutem que nem duas crianças. Tem uma hora que tu não aguenta mais, só quer que eles parem com isso. E tem muita gente que reclama porque os zumbis desse filme são extremamente lentos. Então enquanto eles estão na casa, os zumbis vêm se aproximando. E a galera fala, pô, mas esses zumbis aí, eles não fariam mal a ninguém e tal. E a intenção do Romero com os zumbis lentos era justamente mostrar que os vivos poderiam vencer eles se tivessem um mínimo de organização e civilidade. Mas o que acontece é justamente o contrário, eles não conseguem, eles ficam brigando enquanto os zumbis vão aos poucos se aproximando. Now, you get the hell down in the cellar. You can be the boss down there. I'm boss up here. You bastards! E aqui começa a primeira grande característica do George Romero enquanto cineasta, que é fazer essas alegorias do filme dele, né? Ele quer mostrar que ali tem os mortos que são uma ameaça aos humanos, mas os humanos também estão sendo tão burros quanto os mortos, entendeu? Se eles tivessem ali um tipo de organização, teria dado certo. E o George Romero vai colocar essas críticas, alegorias em todos os filmes dele. What should matter is that this extraordinary thing is happening and people are still arguing about upstairs, downstairs, who's the boss, instead of facing the problem. And that's really what all of my zombie films have been about. Na casa, o povo encontra um rádio e uma televisão, e por meio desses aparelhos eles conseguem algumas informações. E tá rolando uma parada muito louca de uma tal radiação que está sendo liberada e está fazendo com que o cérebro dos mortos seja reanimado. E é por isso que eles estão levantando e caminhando agora. E o único jeito de parar esses bichos é dando tiro na cabeça e depois queimando. Então tu começa a ver que o George Romero de fato inventou todo o conceito de que é um zumbi hoje em dia. Esse lance de ter que dar tiro na cabeça, de queimar o corpo, de se proteger
numa casa, holocausto zumbi, toda essa parada foi criada nesse filme aqui, e isso é muito foda, né? O cara é foda, patroa. E esse filme aqui, ele é tão no começo de tudo, que tinha algumas regras que ainda estavam sendo estabelecidas, mas que serão mudadas pelo próprio George Romero. Por exemplo, esse lance da radiação. Um satélite explodiu, a radiação e tudo mais. Isso aqui não vai ficar na filmografia dele por muito tempo, mas em um primeiro momento foi uma das soluções que eles trouxeram. Aliás, tem uma parada que algumas obras de zumbi mudam às vezes, que é esse lance do cara morreu. O cara morreu e vira zumbi. Isso acontece no The Walking Dead, por exemplo. Se ele morreu de infarto, ele vai virar um zumbi. Morreu no acidente de carro, ele vai virar um zumbi. Morreu porque foi mordido por um zumbi, vai virar zumbi também. Mas tem filme que só na mordida que vira zumbi, né? Esses filmes geralmente levam em consideração o lance de uma infecção, um tipo de vírus que tá rolando. Mas nesse caso aqui, como a TV afirma que eles suspeitam que seja o satélite que explodiu e a radiação dele esteja levantando todos eles, faz sentido que de fato seja isso, até porque os mortos levantam do nada no meio do cemitério, não foi através de uma mordida, né? Look, there comes one of them now. E para tentar parar esses mortos, a TV noticia que se formou uma milícia, tem um grupo de pessoas que estão caçando mortos-vivos aí pelos Estados Unidos e em algum momento eles vão chegar ali na casa onde esse pessoal está. Entretanto, o Ben não quer esperar eles, os mortos estão chegando cada vez mais perto da casa, eles precisam dar um jeito de escapar dali, então ele pensa: vamos botar combustível na minha caminhonete, vamos ali na bomba de combustível que tem aqui fora, vamos encher o tanque e vazar daqui, porque eles também descobrem que existem centros de resgate, então eles podem tentar ir até lá. O problema é que quando eles vão sair desse local, vai o Ben e o casalzinho jovem, eles levam uma tocha, porque os zumbis têm medo de fogo, então eles conseguem afastar os zumbis com o fogo, só que quando eles chegam na bomba de combustível tem um cadeado. Aí o Ben vai dar um tiro no cadeado, o que já é bastante perigoso, né? Pra atirar perto de uma bomba de gasolina é um perigo tremendo. Tá querendo morrer? Mas tem outro cidadão que é muito burro, o cara que vai abastecer a caminhoneta. Ele pega a pistolinha lá de abastecer e sai passando por toda a caminhoneta, no chão, em tudo. E o que tava ali por perto? A linda tocha de afastar zumbi. E aí pega fogo na tocha e explode a caminhoneta. O casalzinho jovem morre, o Ben sobrevive, volta correndo pra casa e quando ele chega lá, o Cooper não deixa ele entrar, começa a querer dificultar a entrada dele e tal, mas aí em determinado momento ele arromba a porta, entra e faz o que qualquer pessoa sensata faria, começa a brigar com o Cooper, os dois se pegam no soco. Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! No meio dessa porradaria, o Cooper acaba levando um tiro e vai parar no porão. E a filha acaba mordendo ele e o matando. Essa garota também matou a mãe, mas não por mordidas, mas sim por uma pá de pedreiro que ela ficou enfiando na cabeça da mulher. E é aqui que tem esse lance meio dúbio do filme, né? Porque alguns mortos levantam lá do chão e viram zumbi, né? Como a gente estabeleceu lá no início do filme. Aqui a mordida também pode aparentemente transformar o outro em zumbi. Então fica subentendido que as duas coisas podem transformar um vivo no morto-vivo. Pra morrer, basta estar vivo. E como a tragédia é pouca, a Bárbara acaba enxergando o irmão dela entre os mortos lá. E ela fica apavorada que ela viu o irmão dela, ela não sabe, ela fica catatônica, essa mulher é muito burra no filme, meu Deus do céu, da agonia, ela acaba sendo mordida também. No meio dessa treta, o Ben é obrigado a fugir pro porão. E lá ele mata o Cooper, a mulher dele, e fica lá na maciota, esperando a treta passar. Só um comentário que ele passou o filme inteiro discutindo com o Cooper e falando que o porão era o pior lugar, para no fim das contas o porão salvar a vida do Ben. Enfim, a hipocrisia. Porque ele passa a noite lá e aí no amanhecer ali no dia seguinte ele é acordado com sons de tiros, que são aquela milícia que finalmente chegou no local, começa a acabar com os mortos-vivos e o Ben vai dar uma olhada para ver o que tá rolando lá fora. É nesse momento que ele coloca a cabeça na janela, é confundido com um zumbi baleado. Alright, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. E esse filme aqui se encerra com o Ben pegando fogo numa fogueira com vários mortos-vivos. A cena final, onde a milícia mata o Ben, gera uma dúvida muito foda na gente, porque o Ben era o único negro do filme. Eles vão lá e matam ele como se ele fosse um zumbi. A gente fica pensando, será que mataram ele porque de fato confundiram com um zumbi, ou mataram só porque era a oportunidade de matar um negro?
Isso ficou ainda mais forte pelo fato desse filme aqui ter sido lançado logo após a morte do Martin Luther King, o icônico ativista da luta contra o racismo. Entretanto, o George Romero afirmou que isso não foi pensado, a ideia dele não era criar essa dúvida, até porque o papel do Ben seria originalmente dado a um ator branco. Entretanto, o Duane Jones foi lá, interpretou, impressionou eles e acabou ganhando o papel. I think that's one of the reasons that people believe to this day that it's important. And in a certain way, it was a mistake. Fato é que esse final acaba ficando muito mais simbólico quando você associa os problemas que os Estados Unidos passavam na década de 60 e tudo mais, e toda essa parada crítica que o George Romero gosta de botar nos filmes dele. Então, mesmo que a milícia não tenha matado o Ben por ser negro, eles mataram ele como se ele fosse um zumbi qualquer. E essa parada, esse final é muito poderoso, porque o cara passa a perrengue a noite inteira, ele faz de tudo e no final ele morre como qualquer um. Foda! Foda! E assim, vamos ter que ser sincero que o George Romero não é um excelente diretor, assim, né? Ele é um cara que trabalhava bem ali as ideias dele, mas ele não era um puta diretor. Mas essa cena final, o jeito que ela é gravada, eu acho muito boa, porque ela é muito crua, né? Os caras falam, peraí, aquilo ali é um zumbi, dá o tiro e acabou. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Esse filme aqui tem todo um estilo muito cru. O George Romero usa muito câmera parada, tem vários momentos em que a câmera vai parar atrás de uma árvore, como se a gente estivesse só observando, e isso tudo acaba criando uma sensação quase documental em alguns momentos, que de certo modo foi até beneficiada pela ausência de verba desse filme, porque de fato tem momentos que parece que tem uma câmera escondida gravando as coisas, o que deixa ele um pouco mais assustador. A Noite dos Mortos-Vivos custou 115 mil dólares e faturou 30 milhões, fazendo ele ser um dos filmes mais rentáveis da história. E na época as críticas não foram muito positivas, elas foram mistas, porque o pessoal não entendeu muito bem a proposta do filme, também era uma parada completamente nova, um conceito novo sendo abordado, que é esse lance do zumbi e tal, e o pessoal não gostou muito. Mas com o passar do tempo, todo mundo entendeu que A Noite dos Mortos-Vivos é um filme completamente revolucionário, né? Os caras criaram um subgênero aqui, né? Esse filme é muito influente, ele é muito importante, teve essa parada na época, muita gente não gostou, naquela época também não existia o controle de faixa etária, então teve muita criança que foi pro cinema, acabou chorando, aí a família se desagrada, então ele foi um filme que não foi tão bem recebido naquele período, mas que criou o zumbi moderno como a gente conhece. Esse filme ficou extremamente popular e um dos principais motivos para isso é uma cagada dos realizadores. Como é que é? Porque A Noite dos Mortos-Vivos se chamaria A Noite dos Devoradores de Carne. Entretanto, para não ficar muito parecido com outro filme, Os Devoradores de Carne, de 1964, eles fizeram uma mudança de última hora no título e se esqueceram de colocar o símbolozinho de copyright, sabe aquele Czinho, que garantiria os direitos autorais dessa obra. Nessa época, para uma obra audiovisual ter os direitos garantidos, era preciso ter o símbolo ao lado do título nos créditos iniciais do filme, e o pessoal se esqueceu de colocar isso. Então, quando esse filme foi lançado, ele caiu imediatamente em domínio público. Fudeu. E aí teve 1 milhão de versão, tava passando em tudo quanto era lugar, tem até uma versão colorida do filme, foi colorizada e você pode encontrar ela aqui no YouTube. E que, assim, na minha opinião, deixa bem menos assustador, porque é uma colorização digital que foi feita, não ficou bacana, é até meio bizarro, né? É bem esquisitinha, não vale a sua assistida. Agora, o que a gente precisa falar é que esse filme aqui recebeu um remake muitos anos depois, e esse sim vale a pena a gente comentar. Lançado em 1990 com roteiro de George Romero e direção do Tom Savini. O Tom Savini, ele é um maquiador, ele já participou de vários filmes de terror, ele é aquele cara que faz a maquiagem clássica de bicho, zumbi, ele já participou de outros filmes do Romero do passado, então ele é muito reconhecido nessa área. Mas como diretor, primeiro filme dele. Já viu, né? E A Noite dos Mortos-Vivos do Tom Savini é exatamente igual ao filme original. Ele mostra dois irmãos chegando ao cemitério até que são atacados por um morto-vivo, tem que fugir até uma casa, nessa casa rola uma treta, e é tudo muito igual, entendeu? Mas é claro que existem diferenças. O lance da radiação, por exemplo, está completamente fora, já que nos anos 90 já não era mais isso que se falava, como é que surgiria um apocalipse zumbi e tal, já não era mais radiação, então caiu fora. Aqui as suspeitas são de um vazamento químico
ou um vírus, então eles deixam isso mais aberto, entendeu? Outra mudança que também foi feita é que os zumbis já não são mais tão inteligentes, então eles não quebram vidros usando tijolos e não matam pessoas com colher de pedreiro, é só mordida mesmo. Oh, my baby. E outra mudança significativa é no valor de produção. Esse filme aqui custou bem mais caro que o original, então a maquiagem dele é bem, mas bem boa. Achei bonito, viu? Tá lindo. Então tem uns zumbis que são extremamente bem feitos. Aí você vai falar, como é que tu sabe o que é um zumbi bem feito, sendo que o zumbi não existe? Bom, eu imagino que seja um morto, entendeu? E aí parece bastante gente morta andando, sabe? Aí eu perdi no argumento. É que no filme original poucos são os zumbis que têm feridas, cortes, alguns deles são só pessoas caminhando. E nesse daqui não, eles já adotam mais essa estética moderna do zumbi, de que ele vai ter ferimentos e tal. É mais assustador do que a gente vê só uma pessoa com a cara pintada, né? É uma estética mais monstruosa, né? Tem alguns zumbis que tem protuberâncias aqui do lado do rosto, uma maçã do rosto mais marcada e tal. Tem até uns zumbis meio cadavéricos, eles são bem mais monstruosos. E assim, boa parte do filme é igual, tem os mesmos questionamentos, vai ficar no porão, vai ficar em cima, a televisão, vou levar a televisão pra baixo, vou levar a televisão pra cima, vamos fechar a porta, vamos pregar a porta. Acontece quase tudo igual, inclusive aquela cena de abastecer lá a caminhoneta, aqui acontece muito parecido, só que de uma maneira pior. É, porque aqui os personagens de fato dão um tiro na bomba de gasolina. Tá pegando fogo, bicho! E uma diferença que eu acho bem positiva é que aqui a Barbara não é uma completa imbecil, aqui ela se vira um pouco mais. Inclusive é ela que mata o Cooper, porque se o Cooper já era ruim no original, aqui ele é muito pior. Aqui ele é um chato que, meu Deus do céu, cara. Mas a principal diferença tá no final do filme, porque depois que os zumbis finalmente conseguem invadir a casa, em vez de morrer, a Barbara consegue escapar. E o Ben ele fica preso na casa. Eu acho bem legal que esse final do Ben, ele vai pro porão, se tranca, e lá ele vê a chave da bomba de gasolina, que eles passaram muito tempo procurando essa chave no filme, e ele encontra lá. Eu acho um final bem cínico pro personagem. No entanto, a Bárbara escapa, como o Miguel falou, ela encontra aquela milícia, eles retornam até a casa para ajudar o Ben, e ali eles encontram o Ben já transformado em zumbi, e ele acaba sendo morto. E aí, bem no finalzinho do filme, a Bárbara vê o comportamento dos humanos fazendo rinha de zumbi e fala que os mortos e os vivos são iguais. They're us. We're them, they're us. A filosofia de boteco ainda existe. Cara, na minha opinião, esse filme era bem melhor. Na minha memória, nossa, ele é assustador pra caramba, nossa, com cenas maravilhosas e tal. Só que revendo ele hoje em dia, ele é uma versão atualizada do original, com mais valor de produção e tal, mas que, pô, estraga várias coisas. E a principal mudança que destrói o filme, na minha opinião, é o final. O final do filme original é genial, e os caras mudaram isso. E? Meu, se tu vai fazer um remake, tu tem duas escolhas. Ou tu repete o final do filme original, ou tu faz um final novo que seja muito melhor. Porque se ele for pior, todo mundo vai ficar falando depois. O problema desse filme aqui é que ele é igual ao original até chegar num certo ponto onde ele decide mudar, e quando ele muda fica ruim. Ele podia ter feito então tudo um pouco diferente, sabe? Ele é tão parecido com o original que não faz nem sentido assistir aos dois filmes. A Noite dos Mortos-Vivos custou 4 milhões e faturou 5,8, então, pô, fez pouquíssima grana, e as críticas na época foram negativas, porque o pessoal percebeu isso, eles pegam um filme original, repetem tudo, só mudam o final. Então ele é um filme que realmente não tem muito o que existir, né? Na minha memória ele era incrível, e esse filme aqui, de certo modo, ele tem a sua importância, porque ele foi responsável por apresentar essa saga dos mortos-vivos para muita gente. Muita gente da década de 90 conheceu esse universo do George Romero através deste filme. Aliás, ele não foi bem nas bilheterias, mas depois do home video até que ele fez um sucesso, né? Fez, esse filme aqui passou, assim, até não poder mais no SBT, na Band, era muito comum a gente ver esse filme aqui na década de 90, 2000, ali num sábado à noite, passando em algum canal, entendeu? Esse é um filme clássico de sábado à noite, entendeu? Eu, inclusive, tenho a minha memória afetiva desse filme porque eu vi no sábado à noite, minha mãe tava roncando perto e o momento eu achei que era um zumbi, então eu tenho muito medo desse filme, foi uma experiência 3D, sabe?
Mas, no fim das contas, ele costuma ser lembrado justamente por ter mudado esse final, por ter tirado todo o simbolismo. E o George Romero, ao longo de toda a carreira dele, acabou ficando muito conhecido justamente por conta dessas críticas que ele colocava nos seus filmes. E isso fica muito claro na continuação de A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, que a gente vai ver agora. Voltando no passado, o George Romero, depois de lançar A Noite dos Mortos-Vivos, queria explorar outros gêneros e tal. Só que em 1974 ele foi até um shopping com um amigo e percebeu o comportamento das pessoas, como se fossem, sei lá, uma manada numa loja, comprando coisas, nem entendendo muito bem o que estavam fazendo, só respeitando aquele comportamento de manada. E foi ali vivenciando essa situação e conversando com esse amigo dele que afirmava que o shopping center tinha tantas opções que eles poderiam viver ali se acontecesse alguma coisa, que o George Romero decidiu escrever uma continuação para A Noite dos Mortos-Vivos. Bora, culpado! Inicialmente o projeto não atraiu investidores, até porque o George Romero vinha de alguns filmes que foram um fracasso, não só de crítica como de bilheteria. Entretanto, o diretor italiano Dario Argento, um dos principais nomes dos filmes giallo, ficou sabendo do interesse dele em fazer uma continuação. E o Dario Argento é muito fã de A Noite dos Mortos-Vivos. Então ele entrou em contato com o Romero, ajudou ele a conseguir financiadores para esse projeto, botou a mão na massa junto e assim nasceu O Despertar dos Mortos. Lançado em 1978, com direção de George Romero, o roteiro dele e do Dario Argento, O Despertar dos Mortos mostra um estágio mais avançado da infestação zumbi, porque agora os mortos-vivos estão tomando os Estados Unidos inteiro. E a humanidade, obviamente, não consegue se organizar para se livrar deles. Inclusive, tem muitas pessoas que estão mantendo os entes queridos delas guardados, tipo, no porão de casa, entendeu? Pô, virou zumbi, mas vou deixar aqui, né? Meu pai, não vou acabar com ele, entendeu? Acho que tá meio doentinho e tal, tá meio bobo. E no meio de todo esse caos, a gente conhece o repórter aéreo Steven, que é praticamente o comandante Hamilton desse universo, e também a namorada dele, a Fran, que é uma repórter na mesma emissora onde ele trabalha. Esses dois estão vendo a situação degringolar, os mortos estão tomando conta de tudo, e o Steven fala assim: ó, mulher, vamos escapar no helicóptero da firma. A gente se encontra no fim do expediente lá no terraço e vamos vazar. Corre, caralho! Esse filme é colorido, o que facilita o consumo da maior parte das pessoas que não aguenta ver um filme preto e branco, então nessa parte ele é positivo por ser colorido. Porém, na parte da maquiagem é discutível, né? Porque agora que a gente consegue ver as cores, a gente descobre que os zumbis são azuis. Eles são quase Smurfs em alguns momentos. Eles são muito, mas muito coloridos. A gente entende que quando uma pessoa morre, ela fica com a pele mais pálida, com tons azulados, mas aqui eu acho que eles pesaram a mão no azul, né? Só que assim, a maquiagem não era pra ser azul. Na hora que fizeram, ela era cinza. Só que daí quando eles foram corrigir as cores, fazer o color grading do filme, acabaram aumentando um pouco a saturação e aquilo que era cinza ficou azul. E o Tom Savini comenta que o maior arrependimento dele nesse filme é ter usado essa maquiagem cinza. Porque por vários momentos essa maquiagem se torna bem ridícula, né? Com certeza é o que ficou mais datado desse filme. A maquiagem dos zumbis, em alguns momentos, ela é muito complicada, assim, não dá pra comprar o que tá acontecendo ali. Parece um integrante do Blue Man Group perdido no meio da galera. Só mais um comentário que eu acho que é pertinente, tá? Na verdade, dá pra perceber que a coloração do filme é exagerada, porque tudo é muito colorido. Então o uniforme da SWAT é o azul mais vivo de todos. O uniforme lá do exército verde é o verde do Army Man, entendeu? Uma parada maluca. Que loucura! Mas voltando à história, o Steven e a Fran não vão fugir sozinhos, porque junto com eles vai o Roger, que é um membro da SWAT, que é amigo do Steven. Só que o Roger está atualmente numa missão com a SWAT, eles estão indo até um local, uma coab, onde um grupo de latinos e negros estão guardando os mortos lá, entendeu? A regra é: tem que entregar os mortos pro governo, mas o pessoal tá mantendo eles vivos lá, então a SWAT entra, começa um tiroteio, é um caos esse momento, tem um membro da SWAT que é racista, xenofóbico, começa a matar as pessoas, e ali no meio de toda essa situação, o Roger se une ao Peter, um outro cidadão que também é da SWAT, eles conseguem dar cabo dos mortos que estavam sendo guardados lá, e aí o Roger convida o Peter para fugir junto com eles. E é então que esses quatro roubam o helicóptero da firma e vazam dali para um lugar mais distante e mais seguro. Foda-se!
Só que o helicóptero tá sem combustível, eles têm que parar numa pista abandonada para abastecer. E o que tem nessa pista? Obviamente zumbis. E aí no meio dessa treta eles vão até uma cabine, e nessa cabine tem crianças zumbis. E o Peter tem que matá-las. Só que essa cena, meu amigo, é muito trapalhões, tá ligado? Porque as crianças estão morrendo ali no sofá e elas ficam pulandinhas assim, sabe? Parece que o George Romero falou pras crianças assim, ó, vocês estão levando tiro, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Ah, a gente vai pular no sofá. Pode ser. E elas ficam assim, ó. Cara, no filme original, o Romero usava muito mais câmera parada, assim. Nesse ele tentou dar uma ousada em alguns momentos, o que pra mim resulta em algumas cenas bem bizarras, e essa daqui é uma delas. Eu acho extremamente tosco esse momento do filme. Essas crianças, aliás, são os únicos zumbis do Romero que correm, tá? Elas saem de uma porta correndo, vão atacar o Peter, e esse ataque aqui é incomparável. Também é ali nesse local que acontecem outras trapalhadas. Então a gente tem o Steven batalhando, empurrando os zumbis de uma maneira muito esquisita, muito questionável. O golpe do sovaco que o Steven dá no zumbi é um negócio que eu não vou entender nunca. Eu realmente quero que alguém me explique o que ele tentou fazer ali. Ele deu uma suvacada na pessoa. Mas eu gosto do momento em que um zumbi sobe numa caixa e tem o tampo da cabeça arrancado pela hélice do helicóptero. E esse zumbi, ele causa uma situação muito foda que tá vendo no filme, porque do nada aparece um zumbi cabeçudo, mas muito cabeçudo. A gente fala, ué, mas o que esse zumbi cabeçudo tá fazendo aí? Daqui a pouco ele pisa na caixa, arranca a cabeça e a gente fala, ah, agora eu entendi, era maquiagem, né? Corte rápido. Um pouco com combustível sobrando, eles têm que pousar num shopping. Só que quando eles chegam no shopping, eles percebem que tem muita coisa lá, muito consumível que eles podem aproveitar. Então eles ficam por lá. Só que eles têm que fechar as passagens para não deixar o zumbi passar. Aí começa uma operação de helicóptero e caminhão passando de um lado pro outro para fechar. E essa operação dura uns 20 minutos, eu acho. Esse momento do filme, pra mim, não faz sentido. Porque o Peter e o Roger saem em busca de caminhões porque eles querem bloquear as entradas do shopping. Legal, faz sentido. Só que o Steven sai com um helicóptero olhando, observando eles, sem poder fazer absolutamente nada, queimando o pouco combustível que eles têm. Burrice. O fato é que esses dois conseguem pegar os caminhões e eles bloqueiam as entradas. Só tem um problema, no meio do caminho, o Roger já tá muito à vontade, já tá brincalhão, já tá gostando de matar zumbi e tudo mais, e ele é mordido. E logo depois de colocar os caminhões ali, né, o Roger ainda não é transformado num morto-vivo, porque isso leva um tempo para acontecer, então ele fica junto com o grupo, eles limpam o shopping center, tiram todos os mortos-vivos de lá, derrubam todos eles, matam. E aqui começa uma passagem musical muito curiosa, né, que eles começam a brincar no shopping, ou pegando roupas, usando maquiagens e tal, e começa uma musiquinha animadinha enquanto eles fazem isso. Aliás, a trilha sonora desse filme muda bastante de acordo com qual versão você está assistindo. Porque tem 1 milhão de versões e assim, novamente, a gente não sabe muito bem qual versão a gente vai indicar pra você. Porque tem uma que tem 2h20 e eu acho que não precisa desse tempo todo, né? Precisava ter feito isso. Essa versão das 2h20 é a versão que tem músicas da banda Goblin, que também fez a trilha sonora de Suspiria, que já trabalhou várias vezes com o Dario Argento. E eles têm essa pegada bastante diferente, é bastante particular da banda. E aqui acaba contrastando, que às vezes a gente tá vendo cenas muito assustadoras, tem uma música feliz. Em alguns momentos ela simula a música do shopping center, então ela faz sentido de alguma maneira, mas não agrada a todo mundo. É meio bizarro. Agora, o que deveria agradar a todo mundo é que eles têm uma ideia muito boa, porque eles limpam o shopping center, fecham as entradas e eles pegam um local do shopping e constroem um esconderijo, um local seguro, porque se um dia alguém entrar ali, eles vão ter onde se esconder. E aí eles fazem uma parede e tudo mais, eu acho até bem sagaz essa ideia deles. O problema é que eles fazem uma parede de papelão, né? Ah, eles se viraram com o que dava, entendeu? E durante todo esse processo que está rolando, o Peter começa a analisar o comportamento dos mortos-vivos. E é ali que sai a grande crítica desse filme, né? Que é justamente o Romero via as pessoas no shopping praticamente zumbificadas, consumindo todas as coisas.
E aqui o Peter comenta que os zumbis retornaram ao shopping não porque ali seria um lugar seguro para eles ou porque eles se transformaram ali, mas porque esse era o hábito da vida dessas pessoas. Elas iam todos os dias para aquele shopping center fazer compras, ficar passeando, então agora elas simplesmente fizeram o que elas passaram a vida toda fazendo. É como se o zumbi ainda guardasse um mínimo de humanidade dentro de si, né? Ele tem memórias, lembranças do que ele fazia quando estava vivo, então ele continua fazendo isso aí. They're after the place. They don't know why, they just remember. Remember that they want to be in here. Por exemplo, se a gente virasse zumbi, eu e o Léo, a gente ia continuar nessa mesa. E se duvidar, a gente conseguiria falar olá pessoas ainda. Olá, Conforme o tempo passa, o Roger acaba virando zumbi e o Peter é obrigado a matá-lo. E a gente fica meio triste, o pessoal fica meio triste ali na história do filme e tal. E a Fran chega pro Stephen e fala, ó, tem gente morrendo, melhor tu me explicar como é que usa esse helicóptero aqui, porque vai que alguma coisa acontece contigo. Pelo menos você usar o helicóptero. Ele vai lá, faz a autoescola com a Fran, só que eles não percebem que tem um grupo de motoqueiros selvagens observando isso. Eles veem que tem movimento no shopping e decidem invadir em busca de suprimentos e segurança. E teoricamente seria só o pessoal se esconder no local que eles fizeram para se esconderem e ficarem lá que eles estariam seguros. Uma hora os caras sairiam do shopping center. Entretanto, o Steven vê a galera entrando e ele fala, pô, tô invadindo minha casa, eu não vou deixar isso aqui acontecer, entendeu? E aí ele abre fogo contra o pessoal e começa um caos generalizado. E aí é motoqueiro dando tiro em zumbi, zumbi mordendo motoqueiro, é uma loucuragem, cara. Motoqueiro jogando torta na cara dos mortos-vivos. E aí a trilha tocando, e esse momento pra mim é muito caricato, eu não consigo, nunca consigo com esses momentos. Eu entendo as paradas que o George Romero quer fazer de alegoria e tal, mostrar que o comportamento humano, depois que o cara vira zumbi, continua aquela parada meio humano, meio zumbi, eu entendo essas paradas, mas tem alegoria que ele faz aqui que não dá pra comprar. Por exemplo, o lance da torta na cara é muito tosco, tipo, não faz muito sentido o que eles estão fazendo ali. Tem um cidadão que vai lá medir pressão numa máquina, enquanto tem um monte de zumbi em volta dele. Ele sabe que tem zumbi porque ele viu. Então ele espera o zumbi chegar lá, e quando os zumbis chegam, ele deixa a galera morder ele. E por quê? Por que isso? Será que ele quer mostrar que a humanidade está tão decrépita depois desse acontecimento que ninguém mais tá dando bola pra nada? Críticas sociais foda. É que eu acho que chega um certo momento em que, pelo menos pra mim, assistindo o filme, não importa mais o que ele quer mostrar. Importa o que eu estou assistindo. E o que eu estou assistindo é caricato demais, eu acho muito tosco. Então esses momentos do filme eu não compro. E é interessante que, enquanto acontecem essas coisas da torta, também tem os momentos em que os motoqueiros vão matar os zumbis. E aqui o filme brilha muito, porque apesar dele ter a maquiagem azul dos zumbis, que não é tão interessante, é o momento em que o Tom Savini brilha. Então vai ter muita tripa de zumbi, tem zumbi sendo partido, tem um trabalho de maquiagem espetacular, que é intercalado com torta na cara, que é o momento do filme em que, assim, eu saio do Despertar dos Mortos. Eu morro nesse momento. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E esse filme é nojento mesmo, tá? Tem osso sendo ruído, tripa sendo jogada pro lado, e como o Léo falou, tem o Tom Savini brilhando. Brilhando na maquiagem e brilhando na atuação, porque ele faz uma participação aqui e ele dá cada voador em zumbi, que é uma loucura. No meio desse rolê, o Stephen acaba sendo atacado e vira zumbi. E aí a Fran e o nosso querido Peter conseguem voltar lá pro esconderijo onde eles deveriam estar, né? Só que quem é que tem memória de onde é que fica esse esconderijo? O Stephen, porque agora ele é zumbi. Então ele vai até esse local com outros zumbis e aquela parede de papelão que eu falei acaba cedendo. Bom, então o pessoal é obrigado a escapar pro terraço onde tá o helicóptero. Dá um monte de treta, o Peter quase morre, a Fran quase morre, só que eles conseguem escapar. O Despertar dos Mortos custou pouco mais de 600 mil dólares e faturou 66 milhões. Então tem que falar isso aqui do George Romero, né? Quando ele faz o filme de zumbi dele, custa pouquinho e ele faz muito dinheiro, né, pô? Cara, você é foda!
E as críticas a esse filme aqui foram muito positivas, apesar dele ter sido retalhado por alguns veículos por conta da violência, por conta de ter esses momentos em que o zumbi se parte, saem as tripas, tem muito gore e tal. Mesmo assim, ele recebeu críticas muito positivas. Ele tem aqui toda essa visão do George Romero que é muito interessante sobre o consumismo, sobre o comportamento das pessoas, e ele é tido por muitas pessoas como uma dessas raras sequências que supera o filme original. Será? E esse filme aqui consegue expandir ainda mais essa parada do holocausto zumbi, como é que funciona a organização das pessoas, como elas escapam, como funciona o zumbi. Então ele é um filme que expande bastante o conteúdo original. Expande tanto que ficou muito influente. E ficou tão influente que anos no futuro acabou ganhando um remake, sabe de quem? Zack Snyder. Madrugada dos Mortos. E a gente vai falar sobre esse filme e também sobre o Dia dos Mortos no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você gosta desses filmes? Você acha bacana? Ou você é o cara que fala assim, filme preto e branco? Não vejo. Ou você nem assistiu nenhum deles, né? Porque tem muita gente que nunca assistiu um filme do George Romero. E tem que assistir, hein? E não esquece também, já aproveita, vai na descrição do vídeo, confere as nossas redes sociais ali e ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que vai ter um episódio especial para definir qual é o melhor filme de zumbi já produzido. Opa. Vamos chamar o Lucas Maia do Refúgio Cult, o Osvaldo do Trecheira Violenta e vamos fazer esse episódio. Vai ter minha mãe também. E vai ter também o meu pai falecido, zumbi. Tem que ver se ele volta, né? Vai voltar, porque a radiação aqui tá um caos nessa cidade. Mas vai voltar só o esqueletinho, que faz tempo que não morreu, né? Mas ele sempre tem um pouquinho de carne, né?